15 de dezembro de 2016. Corinthians demite o técnico Oswaldo de Oliveira e Roberto Andrade assume erros na administração do clube. Real Madrid vai à final do Mundial e ajuda eletrônica para arbitragem volta a causar polêmica. CBF sorteia confrontos da primeira fase da Copa do Brasil, que terá mudanças em 2017. Perto de ser anunciado, o goleiro Sidão já fala como jogador do São Paulo. Zagueiro Neto, sobrevivente do acidente da Chapecoense, inicia viagem de volta ao Brasil. E ainda, Chelsea vence a 10ª seguida e dispara no inglês. Insatisfeito na Itália, Gabigol pode retornar ao futebol brasileiro. E as novidades do mercado da bola. O Gazeta Esportiva começa agora. Olá, muito boa noite para você. O Gazeta Esportiva começa falando do Corinthians, que não vai mais ter o técnico Oswaldo de Oliveira. O presidente Roberto de Andrade reuniu a imprensa para uma entrevista coletiva e confirmou a demissão do treinador, que ficou no comando do Timão apenas 2 meses. Chico Lang adiantou o assunto aqui no Gazeta Esportiva essa semana. Furo de reportagem do Chico Lang no Gazeta Esportiva. Agora veja a reportagem do Adriano Dolfi. A diretoria do Corinthians convocou uma entrevista coletiva para anunciar o que todos já esperavam. Inclusive, anunciado por Chico Lang no Gazeta Esportiva desta semana. Então é bem provável que amanhã Oswaldo Oliveira não seja mais técnico do Corinthians. Estamos aqui comunicando que o nosso treinador, juntamente com a sua comissão técnica, o Oswaldo Oliveira, a partir de hoje, deixa de ser o nosso treinador. Tivemos uma reunião ontem, onde conversamos bastante, e hoje de manhã acabamos a conversa e ponderamos e achamos melhor não dar continuidade ao seu trabalho. Oswaldo de Oliveira deixa o clube com um retrospecto ruim, sem classificar o Timão à Copa Libertadores, com apenas 2 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Logicamente que a gente sabia que não dá para se fazer muita coisa num curto espaço de tempo, precisa de um tempo maior para trabalhar. Mas a resposta também que foi dada nesses 2 meses de trabalho, nós achamos também que não foi o mínimo que esperávamos. O presidente assumiu alguns erros na constante troca de treinadores em 2016. Você pode ter errado, agora persistir no erro é pior ainda. Logicamente que a gente não tem ideia de trazer o próximo treinador que virá. A ideia não é que ele fique 2, 3 meses, a ideia é que ele fique 5, 10 anos. Essa é a ideia. Agora, para isso acontecer, você sabe que precisa ter resultado. Futebol não tendo resultado, fica difícil. A gente, às vezes, pode cometer algum erro, o importante é que a gente corrija, e é o que nós estamos fazendo, entendemos assim, e vamos pôr o Corinthians novamente no topo. Roberto foi perguntado se a decisão não agradaria a maioria dos associados, em um momento de turbulência política e em processo de impeachment presidencial. Primeiro que eu não fiz isso para agradar ninguém, sim estou fazendo isso em prol do Corinthians, não por problema político que eu estou tirando o Oswaldo por querer agradar os outros. Mas se isso também contribuir, ótimo. Roberto Andrade fala em pressa e cautela para definir o nome do novo técnico e também o planejamento para 2017. Guto Ferreira e Vanderlei Luxemburgo são os nomes mais comentados aqui no Parque São Jorge. Certeza mesmo é que o perfil do futuro técnico já está traçado pela diretoria. O perfil é sempre o mesmo, né? Você quer um treinador vencedor, você quer um treinador que tenha uma relação boa com os atletas, você quer um treinador que saiba trabalhar, um treinador... o perfil é sempre o mesmo, não só para o Corinthians, para todo mundo busca um treinador que é um treinador vencedor, não diferente disso. Fato é que seja o nome que for escolhido, não haverá garantia de permanência no cargo. A garantia quem dá é o futebol, não sou eu. Garantia é o trabalho dele, não existe garantia. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, observando atentamente as palavras do presidente do Corinthians, com as quais eu não concordo, na maioria das vezes, entende-se porque o Corinthians está nessa situação. Em primeiro lugar, não concordo com essa tese de que futebol é resultado. Ora, se você tem um planejamento, uma filosofia de trabalho e acredita
Nesta filosofia, você dá tempo para que essa filosofia possa ser implantada independentemente do tempo. Quer dizer, essa desculpa de que futebol é resultado é desculpa dos fracos. Para quem não tem peito para enfrentar uma torcida, para enfrentar a cornetagem, enfrentar os conselheiros, para bancar um trabalho. Eu vou dar um exemplo no próprio Corinthians. Luxemburgo, 1998. Estreou no Corinthians perdendo 5 jogos do Rio-São Paulo. 5 jogos. Foi ganhar no 6º. Quase caiu porque perdeu os primeiros 5 jogos. Foi mantido, foi campeão brasileiro, deixou a base depois para o Oswaldo de Oliveira repetir o feito do brasileiro e ganhar depois o Mundial de Clubes da FIFA. O Oswaldo ficou 9 jogos. Então o Luxemburgo perdeu 5 seguidos. Não é resultado? Mantiveram e ele foi. O Tite foi eliminado pelo Tolima. Depois de fracassar também no Campeonato Brasileiro, terminar em 3º. Foi mantido. O que aconteceu com o Tite? André Sanches bancou naquela época. Campeão brasileiro, campeão da Libertadores e campeão do mundo. Então essa tese que futebol é resultado não dá para garantir, é coisa de quem não tem peito para sustentar uma filosofia de trabalho. Simples assim. O próprio Tele Santana não teve um período no começo de 91 que quase foi demitido também, porque 6 jogos sem vencer? Foi mantido, foi campeão da Libertadores e tudo mais. Você precisa acreditar num trabalho, traçar um perfil e, em nome desse perfil, permitir que o trabalho aconteça. Nós temos aqui como perfil a escolha de treinadores vencedores. O Cristóvão era vencedor? O Oswaldo foi vencedor no Corinthians tempos atrás, depois fazia tempo que não ganhava nada. Quer dizer, o Corinthians está perdido nas escolhas. Quer treinadores para servir de escudo, para dar um cala-boca na torcida. Se bem que o Cristóvão também já fez uma rejeição muito grande e o próprio Oswaldo. Mas essa tese de que sem resultado não dá para garantir ninguém, não dá para quem não confia numa filosofia de trabalho. Escolhe os nomes de maneira aleatória. Joga para cima uma lista. Tem 5 nomes aqui. Tem Luxemburgo, Marcelo Oliveira, o Guardiola. O que sair na mão pega e deu o que deu. Ou eu estou exagerando, mestre Alberto Helena Júnior? Não, está exagerando nada. Só uma coisa certa, coerente nesse processo todo, que é a incoerência do presidente do Corinthians. Ele prometeu que não mandaria o Cristóvão embora e mandou. Logo em seguida. Prometeu que ia manter o menino lá, o interino, como é? O Carilli. Mudou de ideia. Mandou. Aí trouxe o Oswaldo, disse que é a escolha pessoal dele, peitou todo mundo lá. Não, o Oswaldo é meu, ninguém tira, ninguém rasga. 9 jogos. 9 jogos depois mandou embora. Cada vez menos tempo. Quer dizer, sabe, o Corinthians voltou a ser, o Corinthians que teve um breve período na vida dele, muito glorioso, que foi esse em que ganhou título brasileiro, Libertadores, Mundial, etc. E que estava pacificado politicamente, né? Esse Corinthians foi apenas um breve momento da história. Voltou a ser aquele Corinthians caótico de tempos passados. E que a política tem uma função, a política interna tem uma função muito maior. O Oswaldo está sendo queimado, não é porque ganhou 2 partidas em 9, não sei o quê, porque treina mais horas. Que ele tem rejeição lá dentro. É porque soma a rejeição lá dentro com a rejeição da torcida desde o início. Né? E nós devemos falar sobre esses 2 aspectos, sobre essas 2 rejeições. A primeira é que ele está enfraquecido politicamente com a saída do Andrés. Parece que o Andrés voltou de novo, não sei. Mas, enfim, ele está enfraquecido, o presidente Roberto Andrade está enfraquecido politicamente, está aí ameaçado de impeachment e tal. E, consequentemente, ele precisava angariar votos ali junto ao pessoal lá dos bastidores. E um dos recursos para isso era mandar embora o Oswaldo. E, do ponto de vista da torcida, a torcida é o seguinte: a saída do Tite me lembra muito a saída do Tele Santana para o São Paulo. A torcida não acaba não aceitando ninguém. Sabe,
Pô, lembra que passaram por lá Parreira, Levi Coupe, Cuca. Olha, o Muricy foi logo mandado embora, ele que era cria, promissor, né? Era o sucessor natural do Tele e tal. Ficou pouco tempo, foi mandado embora, depois voltou para ser tricampeão, aquela coisa toda. E a mesma coisa acontece com o Corinthians hoje. É a figura, a sombra do Tite é de tal maneira abrangente lá no Corinthians que qualquer treinador que venha vai ser sempre comparado, e não vai ter, porque uma coisa é você comparar uma obra feita com uma obra a ser feita. Quer dizer, quando você começa um trabalho, que foi aquilo que você disse, é muito diferente do que... Como é que você vai comparar o início do trabalho do Oswaldo de Oliveira com a, com a obra feita do Tite, durante 3, 4 anos, sei lá quanto tempo que ele ficou. E vai ser sempre a mesma conversa. Você conversa com qualquer corintiano, mas o Tite... Esqueça, o Tite não tem mais. Acabou, não tem está na mais, seleção. Precisa pensar numa solução daqui para frente para o Corinthians. E mais, é um Corinthians sem dinheiro, porque com o Tite o Corinthians tinha dinheiro. Claro. Comprava jogadores, fez aquela parceria magnífica com o Ronaldo Fenômeno e tal. E com o Mano e com o Tite tinha. Agora não tem dinheiro. Não tem dinheiro. O time foi desmontado 2 vezes. A comissão técnica inteira foi embora. Supervisor, gerente de futebol, técnico, preparador físico, enfim. Está tudo desmontado no Corinthians. Precisa começar do zero. E não é fácil, gente. Num futebol como o nosso, em que não há tempo de preparação. É isso aí. Bom, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. A gente quer saber quem seria o técnico ideal para comandar o Corinthians. Olha lá, meninos, atenção. Luxemburgo, Guto Ferreira, Jorginho, Marcelo Oliveira, Levir, Coupe ou outro treinador. Tem 6 opções aí. Acesse o site e vote. Fernando Diniz? Não tem Fernando Diniz, é outro. Pelo perfil, pelos títulos que conquistou, eu gosto muito do Marcelo Oliveira, apesar de tudo, eu acho que seria um bom nome. Não sei se também venceria a rejeição por ter trabalhado no Palmeiras agora. Ter fracassado no Atlético Mineiro. Me parece que o único nome capaz de impactar... Renato Gaúcho. Não, para. Tô brincando. Vanderlei Luxemburgo. Sério? Eu acho. Acha que daria certo, Luxão? Não sei se estaria certo, mas para os objetivos da diretoria do Corinthians, seria um nome certo. Por quê? Porque aí ele fica no proscênio, os caras saem de cena. Tá. Entendeu? E ele assume esse papel. Ele assume todo esse papel. E aí fica, vamos nós. E não sei como é que ele está profissionalmente, como é que ele está tecnicamente trabalhando hoje em dia. Bom, a CBF realizou nesta quinta-feira o sorteio dos confrontos da próxima edição da Copa do Brasil. Na primeira fase, as 80 equipes decidirão em jogo único quem segue na competição. A segunda fase também será decidida em jogo único e a partir da terceira fase os jogos acontecerão com mandos de ida e volta. Os times que disputam a Libertadores entram na competição a partir das oitavas de final. As datas e os horários dos jogos ainda não foram confirmados. Veja os principais confrontos. Vamos colocar a arte aqui, Rogerinho, Boquinha, Caldense Corinthians, Motoclube São Paulo, Campinense Ponte Preta, Santos do Amapá e Vasco, Globo do Rio Grande do Norte e Fluminense, Volta Redonda e Cruzeiro, Princesa de Solimões e Internacional, Vitória da Conquista e Coritiba, Desportiva e Avaí, Lusiânia do Distrito Federal e Vitória da Bahia, Sergipe e Bahia e CSA e Esporte. Para você conferir todos esses confrontos, é só acessar o site gazetesportiva.com. Pelo Mundial de Clubes, América do México e Real Madrid se enfrentaram em Yokohama, lá no Japão, para decidir quem será o adversário do Kashima Antlers na grande final. Como esperado, o Real venceu, mas quem acabou chamando a atenção mais uma vez foi a ajuda eletrônica à arbitragem, que voltou a causar polêmica. Tem muita gente que condena, não sei você, eu vejo com bons olhos e 2 lances foram corrigidos a partir da imagem, né? O pênalti
que realmente existiu, contra o Atlético Nacional, e esse gol que havia sido invalidado e que realmente a posição era legal. Portanto, minimiza muito essa história do erro e da má-fé. Claro, não é possível, as pessoas vivem falando de modernidade, porque quando chega no que realmente é moderno, o que é novo, o que é absolutamente possível de ser utilizado tecnologicamente, sem maiores problemas, vai parar 2 minutos por lances duvidosos, para-se 200 minutos uma partida. Um reclamando daqui, outro dali. Daqui, de lá, e o juiz é o último a saber. Ele é o último, é o marido traído, entendeu? Então, muito bem-vindo, né? Precisa aprimorar, claro. Não vai acabar definitivamente com as dúvidas, com todas as dúvidas. A dúvida faz parte da vida do ser humano. Vai acontecer, a máquina também vai falhar, não vai captar, mas vai reduzir para burro a margem de erro. Claro. E não me venham com essa conversa de o futebol é polêmico, tem que dizer, isso aí é conversa de malandro. Eu era lá do Avelange, quando se falava ele me disse história. Isso. Uma vez eu perguntei para ele, por que não usar tecnologia de futebol? Ele respondeu porque vai acabar com a polêmica no futebol. Não vai acabar nada. É preciso parar com esse negócio de que o futebol tem que ser um negócio polêmico, tem que ser uma coisa, uma guerra disputada. Não é, não. Futebol é um espetáculo, ele tem que ser bem jogado, bonito, gostoso de se ver, alegre, divertido. Vamos parar com esse negócio de botar o senho franzido no futebol o tempo inteiro, tem que ser baixo, tem que ser isso, tem que ser... para com isso, cara. É uma diversão, é um espetáculo. A temporada 2016 do futebol brasileiro acabou, mas a bola continua rolando com jogos beneficentes. Ontem o Pacaembu foi palco da 7ª edição do GRAAC Futebol Clube. Veja com Osmar Garrafa. Como de costume, não faltou gente boa de bola na 7ª edição do GRAAC Futebol Clube. Um evento que tem como objetivo angariar fundos para essa instituição que é referência no tratamento e pesquisa para a cura do câncer infantil. É uma obrigação que a gente tem. A gente tem saúde, tem nossos filhos que têm saúde, graças a Deus, né? E por uma ação tão importante como essa, é sempre bom estar ajudando e eu procuro ajudar. Quando se trata de GRAAC, é por uma causa maravilhosa, né? A gente poder estar prestigiando esse evento, essas crianças, né, que sonham, né, em poder ver os atletas, né, de poder estar perto, tocar, isso nos agrada e a gente fica feliz porque meninos especiais que precisam, né? Então isso sempre é muito bom para que possa haver um panetone a mais, né? Nós sabemos a dificuldade e o problema do nosso país que se encontra hoje, então tudo que nós pudermos ajudar, nós vamos ajudar. Antes da bola rolar, sobrou tempo para homenagear as vítimas do acidente do voo da Chapecoense com 1 minuto de silêncio. Deu tempo também para um papo com os artistas do espetáculo. Na pauta, suas ex-equipes. Marcos Assunção, por exemplo, projetou o Palmeiras para 2017 sem Cuca e Gabriel Jesus. O Palmeiras está tendo uma saída só de um jogador. Saiu um treinador, mas uma saída de um jogador só. Eu acho que o elenco, a maioria dos jogadores vão ficar. E para um treinador que está chegando é muito importante ter esse elenco, já ter esse conhecimento entre os jogadores, é muito importante. Renato, ano que vem, ambiciona conquistar pelo Santos o tetra da Libertadores. A gente sabe que é complicado, é difícil, uma competição de mata-mata. Então a gente sabe que contando com um grupo forte, como a gente tem ainda vindo o reforço, a gente entra para brigar e vamos ver se a gente consegue esse tão sonhado tetra aí para a equipe do Santos. Para falar do Timão, ninguém melhor que o Zé da Fiel. Esse ano fez tudo errado, né? Fez tudo errado. Não é a saída do Tite foi por uma causa nobre para dirigir a nossa seleção, mas eu acho que ele deixou uma estrutura e essa estrutura foi desmontada pelas opções feitas pela diretoria, pelas contratações, a falta de confiança no trabalho dos treinadores e a partir do momento em que a política começa a influenciar as escolhas dentro do futebol, isso acaba atrapalhando. Eu, particularmente, não espero muitas coisas porque a gente está vendo o que está acontecendo e a situação parece que não vai mudar. O São Paulo merece uma atenção diferente nessa reportagem. Não pela importância do clube em relação aos rivais, mas sim porque entre os participantes, um jogador que está na ativa.
e será reforço do tricolor no ano que vem, o goleiro Sidão, que em campo fez questão de demonstrar que está em plena forma. E ao final da partida, o novo reforço tricolor já falava como jogador do São Paulo. Você teve uma conversa com o Rogério conversou com você por telefone, enfim, teve algum contato? Não, a gente quase não conversou. E hoje só fez os exames médicos e ainda falta botar a caneta no papel. Mas ele falou alguma coisa pra você no primeiro contato? Não precisa nem revelar algo, mas teve algum... Não, hoje eu estive no CT pra fazer os exames, o pessoal tá tudo de férias. E aí só conversei mais com os funcionários mesmo, o Rogério nem tava lá. Apesar de Sidão, gols não faltaram. Solidariedade sobrou dentro e fora de campo. Muito legal, né? Acompanhe o Gazeta Esportiva nas redes sociais, tem o nosso Twitter, tem o nosso Facebook, tem o nosso Instagram, que é muito bom, eu amo o nosso Instagram. Tudo Gazeta Esportiva. E tem o site da TV Gazeta, onde você pode conferir o nosso programa. E hoje é aniversário, sabe de quem, Celso? De quem? Do Vitor, da TI. Vitor, um super beijo pra você, muita saúde e felicidade. Papai do Hector, que vai nascer dia 3 de janeiro. Então, ó, ele tá todo ansioso pro filhinho dele que vai nascer. Então, Hector vem aí, Vitor, sua vida vai mudar e da sua esposa também. Muita saúde, muita felicidade pra você, pessoa super prestativa. Parabéns pro Vitor, então. Feliz aniversário. Bom, ele foi campeão da Corrida Internacional de São Silvestre em 94. Celso Cardoso? Não! Em 1998, ele estabeleceu um novo recorde mundial ao vencer a Maratona de Berlim com o tempo de 2 horas, 6 minutos e 5 segundos. Ronaldo da Costa foi um convidado mais do que especial para prestigiar vários corredores que se reuniram por uma causa que vem tomando conta do atual momento político brasileiro. Reportagem do Adriano Dolfi. Em um momento delicado na política do país, atletas apoiam a causa da luta contra a corrupção. É o problema que mais nos angustia e que representa a negação de educação, saúde, saneamento, moradia, representa a negação dos direitos fundamentais. É o momento da sociedade sinalizar que ela repudia a corrupção. Então hoje todos estamos aqui correndo, caminhando, dando as mãos para a família, para os amigos, além de juntar isso com uma prática esportiva, que é sempre bom, no sentido de mostrar, de sinalizar que a corrupção nós não queremos. E entre tantos atletas anônimos, descobrimos a presença de um campeão que fez história na corrida de São Silvestre. Ronaldo da Costa fez história na São Silvestre no ano de 1994, em uma época onde o Brasil estava sem títulos na principal prova do atletismo do país. Um ano antes, eu fui 7º colocado em 93, fui primeiro brasileiro, fui para a Colômbia, treinei na Colômbia 45 dias e sabia que podia ganhar essa São Silvestre. Eu lembro que até o quilômetro 5, até o quilômetro 7, eu estava com minhas pernas um pouco meia bamba ainda, mas graças a Deus, a partir daqui dos 7 quilômetros, as coisas foram melhorando e desenvolvendo, até chegar ao final, quase que eu perco ainda por Silvio Guerra ainda no final, porque ele veio subindo a brigadeira muito forte, como estava na frente dele, aí deu para segurar até o final. O atleta, que foi carinhosamente chamado de Ronaldinho, chegou ao topo de sua carreira quando conquistou a Maratona de Berlim. Graças a Deus, me preparei, a São Silvestre me ajudou bastante, como os outros corridas também, para chegar a fazer uma marca mundial, que 2 horas, 6 minutos, 5 segundos, que a maratona são 42 quilômetros, e deu tudo certo. Quando você treina com honestidade, quando você faz tudo limpo, Deus te ajuda. E o talento me ajuda um pouquinho também. Depois disso, Ronaldo passou por momentos difíceis em sua vida. Quando você não está preparado a parar, né? E tive um problema na minha vida pessoal também, né? Tive depressão. Coisa que acontece na vida de uma pessoa. Quando você vem de uma família simples, quando você não está preparado para o sucesso, tudo pode acontecer. Tem saudade da época que você corria? Você ainda tem na memória aquele momento que você chegou ali na São Silvestre? Dá saudade de tudo isso? Saudade não corria sim, mas o esporte, o alto rendimento é complicado, é para doido, né? Eu era doido, hoje eu não sou muito doido, não. Hoje eu prefiro ficar no social, com o lazer, de estar com essa galera toda aqui, que é mais importante para mim, que me sinto feliz.
Voltamos com notícias dos sobreviventes do acidente com a Chapecoense. O lateral Alan Ruschel deve receber alta já amanhã. Ele está bem melhor, já perguntou para a equipe médica quando que ele vai poder voltar a praticar exercícios físicos. O jornalista Rafael Renzel deve demorar um pouquinho mais, já que ele precisa tratar um ferimento infeccionado no pé esquerdo e talvez ele receba alta no final de semana ou no início da próxima semana. Ele ainda terá que passar por cirurgia no pé direito. Já o goleiro Jackson Follman, que fez uma cirurgia na coluna e está internado em São Paulo, foi colocado sentado pelos médicos. Ele vem se recuperando, ele deve ser transferido para Chapecó no final de semana. E o último brasileiro que estava internado na Colômbia já está a caminho do Brasil, ao lado do médico Edson Stankokonski, da Chapecoense. Ele começou a jornada de volta para casa no início da tarde de hoje em um avião especial para o transporte de pacientes. O último passageiro a ser resgatado com vida dos destroços, Neto, foi o que ficou em estado mais grave, mas ele vem se recuperando rapidamente e surpreendendo os médicos. Na internet foi publicado um vídeo dele agradecendo o trabalho e o carinho das equipes médicas da Colômbia. Antes de deixar a Colômbia, ele encontrou e conversou com um policial que o encontrou ainda vivo, quando as equipes de resgate já haviam interrompido os trabalhos. É verdade, ele ficou muito tempo lá. Não se acreditava mais, ou as pessoas que estavam lá resgatando, né? Não acreditava mais em ninguém vivo e de repente descobriu o Neto lá, depois de 8 horas, se eu não estiver equivocado, né? Se eu não estiver falhando a memória. É um tempo absurdo. O Neto, esse sim, ele tem que fazer uma nova data de nascimento. É inexplicável, é impressionante a força desse rapaz. A força e a sorte, né? Porque havia gente ali que não desistiu em nenhum momento de ainda encontrar algum sobrevivente, ouviu o Neto resmungando de alguma maneira e o resgatou. É algo impressionante, é algo para filme, seu Alberto Lina Júnior. Sem dúvida nenhuma. Estamos aqui todos torcendo para que essa moçada bravamente escapou, né, dessa tragédia, que eles se recuperem rapidamente e voltem à atividade normal. Ele não gosta de falar sobre acidente, mas ele falou, parece que ele se lembra das luzes apagando e de ver algumas pessoas rezando e aí pronto. Em entrevista à Rádio Globo na noite de ontem, o empresário Wagner Ribeiro, que cuida da carreira de Gabigol, disse que o atacante está sendo humilhado em Milão e que tentará resolver a situação dele na próxima janela de transferências. De acordo com o agente, um clube de Minas e um clube do Rio já o procuraram para saber da possibilidade de empréstimo do Gabigol. O empresário também mantém conversas com a diretoria do Santos, equipe que revelou o atleta. O salário dele é um entrave, está acima da realidade do futebol brasileiro, mas o empréstimo para clubes menores do futebol europeu está descartado. Wagner Ribeiro diz que nem na Inter de Milão conseguem explicar por que Gabigol não é escalado, já que ele atuou apenas 16 minutos desde que chegou ao clube. Celso e Alberto Helena Júnior, será que tem algum time brasileiro em que o Gabigol não seria titular? E ele falou que ele está, sendo humilhado em Milão. Sinceramente. E quando começa a falar assim, aí que cria aquele mal-estar. Tem empresário que ajuda e tem empresário que atrapalha. Isso aqui, não sei, é muito bom. Puxa, o rapaz acabou de chegar, está lá não faz nem 6 meses. Tem um tempo de adaptação. Obviamente, se ele jogar bem nos treinamentos, o técnico vai dar um jeito de escalar. Tem que ganhar a confiança do treinador. Tem que ganhar a confiança do treinador, tem que se dedicar, tem um monte de coisas. Quer dizer, humilhado porque não joga, é isso que eu não concordo muito e é um vício do jogador brasileiro, é muito mimado. O jogador sai daqui ídolo e acha que vai chegar lá também arrebentando, e nem sempre é assim. O próprio William, que hoje brilha na seleção brasileira, no Chelsea, ficou 1 ano esquentando o banco do Shakhtar Donetsk. O pai dele quase fez a besteira também de trazê-lo de volta depois de um ano. Ia jogar, chegou a oferecer para o São Paulo. Enfim, paciência, calma. Ficou, se firmou, despertou depois interesse de Barcelona, foi parar no Chelsea. Quer dizer, tem que ter paciência. E continuar jogando futebol. O problema pior é burocrático. O Gabigol conseguiu a licença para jogar na Europa como... É uma licença temporária, como
Cidadão? Estrangeiro. Como cidadão europeu. Mas isso é temporário. Se ele sair do Inter, por exemplo, voltar para o Brasil, ele perde o direito de voltar novamente e ter essa condição. No entanto, ele estando lá, sob a proteção desse dispositivo legal, ele pode jogar em qualquer outro clube da Europa e não vai pesar porque isso é o que pesa mais, como estrangeiro. Isso é que atrapalha a vida do jogador quando chega lá. Para ele seria muito mais negócio permanecer. Neste momento, permanecer. Claro. Jogar no Málaga. O Málaga é um time que é um clube legal. Ele vai ganhar confiança. Pequeno e tal, mas ele vai ganhar confiança, vai crescer, vai jogar bola, vai poder mostrar o seu futebol. Ele é muito garoto ainda. Vai aprender muita coisa lá na Europa, né? Coisa que ele não aconteceria aqui. É claro que aqui ele joga qualquer time. Ele joga time, qualquer um como titular absoluto. Vai ser mimado, considerado ídolo, e aquele auê todo que a gente já conhece. Na Europa ele tem a grande chance de aprender. Cada um faz o que achar melhor para si. Né? Agora, humilhado... O atacante está sendo humilhado em Milão. O meu conceito de humilhação... Não, mas não é questão de... O termo está errado, mas acontece o seguinte, não tem sentido a Inter pagar o que pagou para ele e não dar a oportunidade para o rapaz mostrar o futebol. Porque uma coisa é treino, eu já dizia o Didi lá... Jogo é jogo, treino é treino. Jogo, treino é treino. Ele não é possível que ele esteja tão mal, não sei, a gente não está lá, não está vendo, mas tão mal no treinamento que não mereça entrar pelo menos 15 minutos, 20 minutos. Eu vi jogos aí da Inter, né, mal, perdendo o jogo, trocando jogadores de ataque, não dando a menor chance para ele. Mas deve ter alguma jogadores razão. Que são meia boca, não é nada excepcional. Tecnicamente, o Gabigol é melhor do que a maioria deles todos, era para ser titular. Mas pelo menos que dê uma chance para o rapaz também. Não é o caso de, humilhação. Tem que dar uma chancezinha, 20 minutos aqui, 15 minutos ali, tá? O cara mostra alguma coisa, faz um gol. Eu não sei o que é, o que há entre o treinador. Tem aquela coisa que eu falei do Guardiola, que manteve aí 6 meses na reserva, e aí a Touré, que é o mais completo jogador do planeta. Por quê? Porque pinimba, pessoal, pinimba. O cara olhou torto pra mim, mimimi. Porque se tem mimimi de jogador, tem também treinador. Ou também talvez não ter cumprido alguma função tática, né? Que o jogador aqui é muito solto. Lá tem que cumprir normalmente. Né? Mas ele aqui jogava correndo atrás também, marcando também, porque todo mundo está fazendo isso. Essa conversa que na Europa o jogador brasileiro não se adapta, correndo. Todo mundo está marcando, voltando, marcando, atacando, voltando, marcando, atacando. Isso é da cartilha do futebol. Bom, na mesma entrevista em que ele falou sobre o Gabigol, o empresário comentou sobre o meia Lucas Lima do Santos. Segundo Wagner Ribeiro, deve chegar uma proposta irrecusável do futebol chinês pelo jogador do Santos, com salários comparáveis a estrelas que já estão na Ásia, como Hulk e Lavezzi. Lucas Lima chegou a ser procurado por um clube chinês neste ano, mas não aceitou porque esperava ir para um clube top de linha da Europa. Ele se preocupava em ser esquecido pela seleção brasileira, mas como o Tite vem chamando atletas que atuam na China, ele não veria mais como um problema ir atuar lá na Ásia. E aí, vale a pena ir? Por um caminhão de... Caminhão não é nem um caminhão mais, né? E outra coisa, o Lucas Lima também é um outro caso que me surpreende, por exemplo. Um navio de dinheiro. Eu vejo futebol nele, para mim, mesmo com o Gabigol no time, com tudo, para mim, o Lucas Lima era o grande nome do Santos. Sim. E merecia um clube na Europa. Não vou dizer um grande clube, mas dá para jogar num Málaga, dá para jogar num Sevilha, dá. Mas acho que o que estão pedindo esses times não tem. E não aconteceu. Então, se vem a proposta de futebol chinês, pelo menos ele tem a chance de fazer a independência financeira dele. É mesmo, tem que aproveitar. O problema é para o Santos, né? Roubar um substituto. Ele tem contrato com o Santos até final de 2017. Tá, o ano que vem. Então, acho que para o Santos segurar vai ser muito difícil, a não ser que faça uma renovação de contrato aí muito generosa, mas não dá para chegar nos pés dos chineses. Vai para a China e encha mesmo o bolso de dinheiro.
Quem já está no Brasil para assinar contrato e ser anunciado é o zagueiro Kleber. Ele veio do Hamburgo, da Alemanha. Um pequeno grupo de torcedores do Santos recebeu o jogador no aeroporto de Congonhas, o que agradou o Kleber, que se diz feliz em poder sentir novamente o calor do torcedor brasileiro. O Palmeiras... Vou comentar o Kleber? É bom, né? Calor do torcedor brasileiro quando ganha, né? Quando perde... Ou a fúria! Ah, quando perde, aí é aquela coisa. Eu fico imaginando se o povo brasileiro tivesse esse sangue nos olhos que tem o torcedor organizado quando o time perde alguns jogos. Se revoltasse com esses mandos e desmandos do país. Eu repito aqui, seríamos a Dinamarca. Não, mas olha, o povo não está mais tão bobo, não. Esse foi o ano que mais comentou sobre política. É ignorante. O problema é a educação. Sem educação você tem um povo servil e ignorante que não sabe o que faz e faz as coisas erradas. Né? Tem um caso aí de prefeito eleito, você é um bandido notório, preso, e o cara é eleito pelo povo. E não pode nem dizer assim, mas ele nem sabe quem é. Não, porque prefeito é uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. O cara está sendo procurado, caçado pela polícia. Não tem esse negócio. Agora, por exemplo, as nossas autoridades estão aí se debatendo desde o fim dos anos 70 para acabar com a tal da violência nos estádios. Né? E não conseguiram. Aí o Mano Marcola lá de trás das grades manda um recado. Aqui, moçada, não quero mais bagunça no PCC, não quer mais bagunça nos estádios, quer mais briga de torcida. Sim, senhor, paramos com isso aí. Não tem mais briga. Esse manda, né? O Palmeiras pode ter a ajuda... Meu Brasil brasileiro, meu boloto janeiro... O Palmeiras pode ter a ajuda da patrocinadora no clube para ter reforços de peso em 2017. Leira Pereira, dona da Crefisa e da Faculdade das Américas, disse que o contrato de patrocínio com o clube deve ser renovado no início do ano e eles devem investir pesado em jogadores para a disputa da Libertadores. O nome favorito é o do centroavante argentino Lucas Prato, destaque do Atlético Mineiro e que briga pela posição no time titular com Fred. Outro argentino também foi assunto no Verdão hoje, o Meia Leone, que foi reserva na maior parte do ano, não garante a permanência no Palmeiras em 2017. De férias lá na Argentina, ele que tem 22 anos, disse ao jornal Lance que se for para ficar no banco no ano que vem, ele prefere ir para outro time onde ele tenha mais oportunidades. A Leone chegou a receber sondagens de Inter, Grêmio, Rosário Central durante o ano, mas não foi liberado pelo Palmeiras. Apesar de feliz com o título, ele também disse que gostaria de ter se transferido quando ele foi procurado. De acordo com a reportagem, ele estaria na mira do Racing da Argentina para o ano que vem, mas as pessoas que cuidam da carreira dele preferem que ele permaneça no futebol brasileiro. O contrato de Alione com o Palmeiras vai até 2019. Vamos por partes, Alajek. Começando por Alione, mestre Alberto Lina Júnior. Se ele for embora, não vai deixar saudades. Né? Não, porque chegou o Rafael Veiga, né? Que é muito melhor que ele. Sabe, e assim, chegou sob uma expectativa muito grande, jovem promissor, meia, habilidoso, mas eu sinceramente não vi nada demais no Alione. Nada que me lembrasse, por exemplo, um D'Alessandro quando surgiu, lá no River Plate, Riquelme, porque as comparações são inevitáveis. Não vi nada. Então não vai deixar saudade. É um jogador com muitos outros tem por aí. Agora, sobre Lucas Prato, o futebol, ele não perdoa. Eu me recordo de quando estava aquela birra São Paulo e Palmeiras, que o São Paulo levou o Wesley para o Palmeiras, São Paulo tirou o Wesley do Palmeiras, tirou o menino lá, o Allan Kardec. E aí o Carlos Miguel Aidar, naquela briga com o Paulo Nobre, disse assim, não te ocupa que o Palmeiras está se apequenando, tal. Isso faz o quê? Uns 2 anos. Nossa, apagou a língua, não é? Aí você vê o Palmeiras campeão brasileiro, virou novamente uma potência, estádio moderno, gestão profissional, patrocinadores, vai disputar Libertadores, pensando em grandes nomes, como Lucas Prato, pode falar o que for, mas é da seleção argentina, sabe fazer gols. E aí o São Paulo, né? Da seleção argentina, porque
Fez nome no Atlético. Fez nome no Atlético. Já não um mocinho, né? Sim. Então é preciso deixar claro que... Claro, mas até merece pelo caráter. O trabalho dele aqui foi que justificou essa nota para a seleção. Mas isso é um trabalho eficiente dentro da área. Claro. E aí o Palmeiras vai entrar vai disputar a Libertadores na condição de um dos favoritos. E há 2 anos era chamado de time pequeno. Era a terceira força atrás de... Qual? Quarta força? Palmeiras atrás está de se apequenando, hein? Corinthians, São Paulo. Aí você vê o Corinthians de novo nessa disputa interna. O Corinthians que voltou a ser o velho Corinthians. O São Paulo que mais parece o velho Corinthians. Mas isso é uma coisa óbvia. Você arruma a casa, você põe uma administração competente, séria, íntegra e que vai lá e resolve os problemas básicos que são as dívidas do clube, o funcionamento da coisa dentro das normas legais, isso vai se refletir no campo. Claro. Você contrata melhor, você tem dinheiro para contratar e tem cabeça para contratar melhor e montar times melhores, técnico adequado e vai a coisa... Você vê. Quais são os 3 primeiros colocados da seleção do Campeonato Brasileiro? O Palmeiras, que é um exemplo de administração. Você vai dizer, bom, mas o Nobre meteu a mão no bolso dele e tal e ajudou. Muito bem. Isso você não pode computar para todos os times. Mas é que o Palmeiras foi levado a uma situação tão extrema que... Precisou de socorro. Precisou de socorro. Mas o Flamengo, que estava também numa situação trágica, foi resolvido administrativamente. Exatamente isso. Com competência. Foi o vice-campeão. E o Santos? O Santos, da mesma coisa. Sem gastar, montando, fazendo tudo. Abusando dos jogadores jovens e tal. Pois é. E só para concluir, rapidinho, e aí fala assim, não tem dinheiro. Eles vão pensar que se houver um investimento no time, vai ganhar mais jogos, vai encher estádios, vai ganhar, vai trazer mais dinheiro. Melhora o patrocinador. Melhora o patrocinador, melhora tudo. Bom, hora de falar da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que começa no próximo dia 2 de janeiro, com a participação de 120 equipes. O repórter Alexandre Silvestre foi conferir como o meu Juventus está se preparando para a estreia na competição. Moleques travessos em ação, bagunça para esconder a ansiedade que cresce no Juventus. Dia 4 de janeiro, o time da Moca estreia na Copa São Paulo de Juniores, Belo, contra a Portuguesa na Rua Javari. Missão número 1, fechar a casinha. A gente marca forte, a gente tem uma defesa boa, né, no conjunto, né, porque defesa não é só os zagueiros, é todos, né, a gente colocou para eles que tem que ajudar todo mundo, futebol hoje mundial é dessa forma, né. Objetivo número 2. Então a classificação e vamos passo a passo, né? Vamos seguindo. O Juventus irá duelar na fase de grupos com a tradicional Lusa, com o forte Figueirense e o pouco conhecido 7 de setembro de Alagoas. O César, volante e lateral esquerdo, anda contra o tempo. Que mancada do destino! Jogou todas no Campeonato Paulista Sub-20 e foi torcer o pé justo agora, às vésperas da Copinha. O impasse que você fica mais incomodado é na parte psicológica, né? Que é muito complicado. Por mais que você recupere, se voltar uma semana antes da taça, até você recuperar a parte física, isso é o que deixa mais incomodado. Inteiraço está o Thiago Bezerra, cabeça de área. Revelado na última Copa São Paulo, subiu para os profissionais do Juventus em 2016. Amadureceu. Eu fiz uma boa copinha e o pessoal do profissional acabou chamando para treinar na A2. Peguei experiência, não joguei, fui pro banco e tive a oportunidade de novo na Copa Paulista. Graças a Deus me deram a oportunidade e joguei a Copa Paulista. No meio de campo, atua ao lado do Cliverson, envergonhado em frente à câmera. Tá nervoso? Porra, bastante. Primeira entrevista? Primeira. A primeira não. Segunda entrevista. Ninguém mandou mexer com o Thiago. Só quer zoeira, só lá no vestiário, só quer bater nos outros, falar
dos outros, falar mal dos outros. Aí, fofoqueiro, pô? Fofoqueiro. Não, fofoqueiro não. Fofoqueiro. Uma onda. É Maria Fifi. Mas em campo é parceiro? Parceria. Eu e ele não vou, não. Isso aí é parceria. Descontração de jovens que sonham, que carregam marcas do esforço, da superação. Quando eu comecei a jogar bola, eu não comecei no Juventus, não comecei no Clube Bom, comecei no Palmeirinha de Porto Ferreira. Porque lá não tinha muita comida, não tinha café da manhã direto, eu tinha que me virar para comer, me virar para ir para a escola, andava mais de 10 quilômetros e é assim, tudo passa na vida. Não passei fome, mas passei a dificuldade, sim. A fome de bola continua, a caminhada rumo ao sucesso também, assim como a gratidão ao maior incentivador, na memória, no coração, na pele. E essa na panturrilha, o camisa 5 é? Sou eu. Marcou muito a copinha passada, né? Que foi o camisa 5, eu acabei me destacando pro profissional, então resolvi marcar na pele. Quem tá te carregando no colo, no ombro? Meu pai, que sempre carregou desde pequeno, levando pra escolinha, depois pra várzea, depois pro clube. E tá aí até hoje junto comigo. Ai, que lindos! Parabéns, meninada, moçada do Juventus. Quarta-feira estarei aí no lançamento da nova camisa, a camisa oficial do time, tá bom? Quarta-noite, lá no Salão Grená. Fim da enquete de hoje do site gazetesportiva.com. Quem seria o técnico ideal pro Corinthians? Deu empate técnico? Olha aí, vocês estão vendo. Guto Ferreira, 33%, Marcelo Oliveira, 32%. Bom, não deu empate técnico, porque 33 é 33, 32 é 32. Então deu Guto Ferreira. Guto Ferreira ganhando? Guto Ferreira. Ferreira e quem? Marcelo Oliveira, com uma diferença de 1%. São os preferidos do Chico Lang. Então, Chico Lang votou lá. Aliás, parabéns, Chico Lang, pelo furo de reportagem, hein? Um beijo pra você e a gente volta amanhã, sexta-feira.